Talvez vocês já tenham ouvido a expressão pessoas que menstruam. E talvez vocês também já tenham ouvido pessoas, em especial mulheres cis, se queixando dela. A J.K. Rowling, por exemplo, já fez um tweet debochando dessa expressão. E em dezembro de 2022, a Djamila Ribeiro também escreveu um texto a respeito do assunto, né? Se dizendo incomodada e tal. Não são só elas, né? Há outras pessoas que dizem o mesmo, em especial pessoas que geralmente estão alinhadas ao feminismo radical. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês a visão de uma pessoa trans sobre esse assunto, né? De uma pessoa que pode menstruar. Vou falar para vocês o porquê que a gente usa essa expressão, em que situações ela é aplicada e também refletir um pouco sobre essa ideia do apagamento. You've used a phrase, I want to make sure I understand what you mean by it. You've referred to people with a capacity for pregnancy. Would that be women? Many women, cis women, have the capacity for pregnancy. Many cis women do not have the capacity for pregnancy. There are also trans men who are capable of pregnancy, as well as non-binary people who are capable of pregnancy. So this isn't really a women's rights issue. We can recognize that this impacts women while also recognizing that it impacts other groups. Those things are not mutually exclusive, Senator Hawley. Oh, so your view is that the core of this right then is about what? So I want to recognize that your line of questioning is transphobic, and it opens up trans people to violence by not recognizing that. Wow, you're saying that I'm opening up people to violence by asking whether or not women are the folks who can have pregnancies? So I want to note that 1 out of 5 transgender persons have attempted suicide. So I think it's important because of my line of questioning? Because, so we can't talk about it? Because denying that trans people exist and pretending not to know that they exist. I'm denying that trans people exist by asking you if you're talking about women having pregnancies? Do you believe that men can get pregnant? No, I don't think women can get pregnant. So you are denying that trans people exist? And that leads... Como eu comecei falando, talvez vocês já tenham ouvido falar dessa expressão pessoas que menstruam ou expressões similares como pessoas que gestam, pessoas com próstata e afins. Muito provavelmente o seu primeiro contato com essa expressão foi através de pessoas cis criticando. E muito provavelmente também o seu primeiro e único contato foi através dessa crítica pela J.K. Rowling ou com o texto da Djamila Ribeiro. E esse é o primeiro ponto que eu quero trazer. A expressão pessoas que menstruam está mais restrita à própria comunidade e é mais usada internamente do que em qualquer outro espaço. Quantas vezes vocês já viram ela sendo usada? Em relatórios médicos, em formulários, em clínicas de saúde. Alguém já não supôs o seu gênero e perguntou se você é uma pessoa que menstrua? Eu tô há mais de 10 anos em contato com as questões trans, né? Indo a médicos, lendo sobre. E sabem quantas vezes eu já vi um profissional da saúde, um educador, um livro, uma clínica usando essa expressão? Nunca. E digo isso não para sugerir que ela não seja usada, mas sim que o seu uso ainda é tão raro, mas tão raro, que me faz questionar o porquê alguém pegaria um ponto tão específico, né, que é o uso de um termo que nem institucionalizado é, de uma comunidade tão específica, né, que é de pessoas trans que menstruam, cuja pauta da invisibilidade é uma das que a gente mais debate, né, ninguém nunca se lembra da gente, e escreve um texto falando que esse termo apaga a materialidade concreta das mulheres, né? E aqui eu tô fazendo referência ao texto da Djamila, porque tem uma parte que ela diz assim: sendo assim, o termo pessoas que menstruam, mesmo com a pretensa ideia de querer incluir, apaga a realidade concreta das mulheres, pois se está criando uma nova categoria universal que não nomeia a materialidade delas. Esse meu vídeo aqui não é necessariamente um vídeo resposta ao texto da Djamila, tá, gente? Eu tô trabalhando a ideia aqui, mas o IBRAT, que é o Instituto Brasileiro de Transmasculinidades, escreveu um texto no Diadorim em repúdio ao que ela falou, e eu vou ler um trechinho que eu acho que é importante mencionar. Seu texto pontua nossos posicionamentos como de segunda ordem. Não somente somos marginalizados de toda a estrutura social, mas seriamente excluídos e destituídos da fala como ferramenta de enfrentamento. Existe um conjunto de tecnologias que são pensadas para regular a conduta dos nossos corpos e para pensar esse corpo como espaço de intervenção. Te convidamos, Djamila, a deslocar seu olhar para as resistências, para os corpos precários e vulneráveis. Lutamos pela possibilidade de sermos vistos.
como reivindicado pela autora, como seres humanos completos, seres sociais e sujeitos políticos. É um bom texto, né? Fica de recomendação de leitura para vocês. Mas aproveitando a citação dela, onde ela diz que a gente está criando uma nova categoria universal. Eu não sei de onde ela tirou isso, porque inclusive ela não cita nenhuma pessoa trans no texto dela. Mas eu não conheço ninguém que esteja sugerindo que pessoas que menstruam substituam o termo mulher, né? Inclusive, quando usado, geralmente colocam mulheres e pessoas que gestam ou afins. Ninguém está colocando que esse termo seja usado como uma identidade universal, né? Isso é o que o pessoal chama de falácia do espantalho, onde quem argumenta cria uma versão distorcida que não representa o que o outro está falando. Eu também quero citar um outro texto escrito por feministas radicais, intitulado A Neolinguagem contra as Mulheres. Preste atenção nesse trechinho. A neolíngua que se está impondo revela a agenda mais antiga do patriarcado. Nega-se nossa humanidade, a das fêmeas, quando dizem um homem deu à luz, ou que tal produto é para pessoas menstruantes. Assim nos destituem de nossos corpos, fragmentando funções e capacidades quando se substitui a referência às mulheres por expressões como barriga de aluguel ou maternidade subrogada. Nega-se a humanidade. Essa é uma escolha bastante curiosa, né? Sobretudo quando a gente está falando de termos que incluem pessoas na frente. Tava conversando com o Mar, amigo meu, e ele falou assim que na psicologia o uso de pessoas é muito comum, né? Fala assim pessoas idosas, pessoas com transtorno tal, pessoas com deficiência, porque essa é uma forma de desestigmatizar e de humanizar grupos. As pessoas com deficiência se reduzem à sua deficiência? Não, mas atualmente esse é o termo correto que eles próprios reivindicaram para que a gente se refira a eles. E pessoas que menstruam é também esse termo guarda-chuva que agrupa sujeitos diferentes, mas que compartilham entre si uma condição fisiológica em comum. E abrindo um parênteses aqui, quando eu falei sobre isso no meu Instagram, algumas pessoas ficaram confusas e com dúvidas, se perguntando se a menstruação não parava com o uso dos hormônios. E a resposta não é tão simples. Para começar, que nem toda pessoa trans designada mulher ao nascer faz uso de testosterona. E não faz por quê? Primeiro, talvez ela tenha algum problema de saúde que a impeça de usar. Segundo, talvez ela não tenha condições financeiras de arcar com o uso dos hormônios. Afinal, a testosterona é um hormônio caro e é um uso contínuo, então você tem que fazer exames e ir ao médico com frequência. E terceiro, que talvez ela simplesmente não queira, né? Nem toda pessoa trans quer fazer uso de hormônios, certo? Mas aí então, quem se hormoniza não menstrua mais, não tão rápido. Isso vai depender do tempo e da dose que a pessoa usa. Algumas pessoas optam por tomar doses mais baixas. E aí, de novo, por qual motivo? Saúde, dinheiro, vontade. Só que essas doses nem sempre são suficientes para encerrar o ciclo menstrual da pessoa, de modo que ela continua menstruando. E mesmo quando a pessoa está tomando uma dose regular, leva um tempo até que a menstruação pare de vir, tempo esse que varia de pessoa para pessoa. E aí mesmo depois de anos com os hormônios, eventualmente alguns escapes podem acontecer. E isso tudo sem contar que talvez a pessoa precise parar com o uso dos hormônios, e se ela não tiver feito a cirurgia para retirada do útero, a menstruação vai voltar. Então já sabem, homens trans e demais identidades trans podem se menstruar. Então, fechando parênteses. E aí talvez vocês digam, mas não pode falar mulheres, homens trans e não binários? Sim, podemos falar, né? Mulheres cis, pessoas intersexo, homens trans e demais identidades não binárias. Pessoas que menstruam é apenas uma outra alternativa, mais curta e mais abrangente, mas não tem ninguém impondo que essa seja a única forma de falar. Porém, eu acho muito simbólico quando alguém se opõe ao uso dessa expressão, não pela expressão em si, mas sim pelo que ela representa e o que ela quer comunicar. De novo, percebam como o discurso é construído e ele é falacioso. A forma como está sendo argumentado coloca pessoas trans como ameaças, como perigosas. Afinal, estamos apagando mulheres, estamos prejudicando o feminismo. E aí te pergunto, somos nós realmente o problema? Né? É a expressão pessoas que menstruam que precisa ser combatida? Nós, pessoas trans, temos poder para oprimir mulheres? Estão criando um pânico moral em relação a nós,
Pessoas transfóbicas querem que você acredite que a travesti negra que tá lá na esquina da sua cidade se prostituindo para ter o que comer vai te oprimir. Ou então que o homem trans que tem vulva igual você vai te apagar. Acho muito irônico falar em apagamento de mulheres quando uma das principais pautas de pessoas transmasculinas é justamente a nossa invisibilidade. A Antra postou um carrossel falando que de fato é proposto por nós. Vou ler um trechinho para vocês. A partir disso, o que pessoas trans e NB propõem é para quando falarmos sobre funções fisiológicas, reprodutivas e ou sexuais, entre outras, devemos ir além da identidade e focar na condição. E aí o post segue falando que quando estivermos falando sobre mulheridades, iremos pautar questões relacionadas às mulheres, por exemplo, feminicídio. E quando falarmos sobre corporalidades, iremos pautar questões relacionadas a condições específicas, por exemplo, câncer de mama. As campanhas de conscientização não podem se reduzir às mulheres cis. A gente precisa que homens trans, por exemplo, sejam inclusos, né? Estejam presentes e falem sobre isso também. Ah, mas o corpo do homem trans é um corpo de mulher, né? Biologicamente falando, é um corpo feminino, é fêmea. Dignidade menstrual tem a ver com ter acesso a itens básicos de higiene pessoal e também condições adequadas de saneamento, certo? Mas também tem a ver com a forma como você trata a pessoa. No contexto de pessoas trans, tem a ver com a inclusão dessas pessoas, tem a ver com sermos lembrados e, sobretudo, termos a nossa identidade respeitada e honrada. Você não só não está me respeitando ao se referir ao meu corpo como um corpo de mulher, como também está pagando as especificidades do meu corpo. Não basta falar que o meu corpo é um corpo de mulher. Eu tenho a minha realidade concreta também. Eu sou um cara operado e hormonizado e isso muda absolutamente tudo. E eu preciso que o meu corpo seja visto como um corpo que tem as suas próprias necessidades. E ainda que não fosse operado ou hormonizado, é preciso manter o respeito. Quando se fala sobre isso, raramente se estabelece qualquer diálogo com pessoas trans, sejam homens trans ou não binários. A Djamila, no texto dela, ela cita várias teóricas negras para embasar a sua fala, mas ela não menciona nenhum teórico trans, mesmo abordando um tópico referente a nós, né? A gente tem vários teóricos trans que estudam gênero, transexualidade, mas nenhum é mencionado. Isso é muito comum e é uma queixa que a gente tem. Pessoas cis falam sobre nós, constroem saberes sobre nós, mas nunca conosco. A gente nunca tá na conversa. E quando é para defender os nossos direitos, é sempre a gente pela gente. The kind of feminism I'm referring to does not respect the binary structure of gender. And recognizing that the contribution of non-binary communities is so important, not only in terms of pointing out the concrete issues that we need to address, and of course many of us already know that that Black trans women constitute the target of racist violence more consistently than any other community. We're talking about state violence, we're talking about individual violence, stranger violence, intimate violence. So if we want to develop an intersectional perspective, the trans community is showing us the way. And we can't only point to and we need to point to cases such as the murder of Tony McDade, for example. But we have to go beyond that and recognize that we support the trans community precisely because this community has taught us how to challenge that which is totally accepted as normal. And I don't think we would be where we are today, encouraging ever larger numbers of people to think within an abolitionist frame, had not the trans community taught us that it is possible to effectively challenge that which is considered the very foundation of our sense of normalcy.
So if it is possible to challenge the gender binary, then we can certainly effectively resist prisons and jails and police. Apoia-se. Esse vídeo foi trazido a vocês graças às pessoas que me apoiam no Apoia-se. Caso apreciem meu trabalho e possam contribuir, saibam mais no link na descrição. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido um vídeo esclarecedor. Fiquem à vontade para deixar seus comentários e reflexões. E é isso. Muito obrigado pelo tempo de vocês e até o próximo vídeo.